A gente também tem a crônica histórica, há uma associação da crônica com o tempo histórico. Lembra do tempo? Lembra daquela ideia da relação da crônica com o tempo? As crônicas históricas vão relatar muitas vezes a trajetória de um povo, a trajetória de uma nação, um momento histórico. Então, crônicas da Idade Média, crônicas de um determinado momento da história da humanidade. Ou seja, os cronistas também registram, do ponto de vista histórico, um relato do cotidiano daquele momento. Essa é uma crônica mais voltada para a reprodução de fatos históricos localizados em um determinado tempo e espaço. A crônica jornalística, que é a crônica comum de ser publicada nos meios de comunicação, é aquela, como eu falei, conectada com o noticiário. Então imagine você, por exemplo, que há hoje um campeonato, uma competição esportiva e um time vence isso de forma muito relevante, de forma muito emocionante. Esse fato, a vitória de um time em um campeonato, ela pode gerar tanto uma crônica jornalística quanto uma crônica esportiva. A crônica esportiva ela vai estar mais voltada para essa conexão muitas vezes com o futebol, por exemplo. Nelson Rodrigues no passado escreveu muito. Hoje em dia a gente tem outros cronistas que escrevem sobre essa temática e partem das situações do esporte para escrever as suas crônicas. Então a gente percebe o foco temático, a centralização no tema do esporte. A jornalística pode falar sobre qualquer outra pauta. O cotidiano é a pauta principal da crônica. Então, por exemplo, o Brasil pode estar passando por um problema sério do ponto de vista social. E o cronista parte desse problema para escrever a sua crônica. Como? Se posicionando, refletindo de forma breve, de forma sintética, mas de forma lírica muitas vezes. Então eu posso fazer um trânsito entre essas formas de escrever uma crônica. Não pense que essas divisões são estáticas. Então se eu estiver fazendo uma crônica lírica, eu não posso ter nenhum traço jornalístico. Se eu estiver fazendo uma crônica humorística, eu não posso fazer uma brincadeira com o esporte. Não, a gente faz uma divisão para facilitar a escrita e facilitar o reconhecimento dos gêneros textuais. Porque acima de tudo, quando a gente fala em gênero, é importante que você saiba reconhecer esses gêneros, tanto para ler quanto para escrever. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer o formato, a convenção do gênero e acaba não compreendendo porque o texto está sendo feito e posicionado daquela forma.